O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. We are passionate about the human and animal bond. We are independent. We value our heritage. We value our people. We focus on what matters. We focus on our customers. We innovate. We see the world differently, and we are not afraid to change the game. We believe in prevention. We are bold in our approach, preventing disease, preventing pain. We are Boehringer Ingelheim. Olá, amigos do VetSmart, olha eu aqui de novo, né? Satisfação enorme conversar com vocês. Aqui hoje a convite da minha parceira BI, Boehringer Ingelheim, para a gente conversar um pouquinho a respeito dos cuidados básicos com filhotes de cães. A gente vai falar várias coisas, comentando inclusive sobre vacinação e aí controle de parasitas. Bora lá que a gente tem bastante coisa para falar dessa vez, hein? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a medicina veterinária ela tem sofrido uma evolução aí ao longo dos anos, né? E é uma mudança bem clara na prática tradicional. A prática tradicional era uma prática curativa. Mas com toda a mudança que houve no conceito de saúde animal, a gente começa a ter uma revolução muito grande, mudando para um conceito de saúde preventiva e de saúde única, vislumbrando também a saúde do indivíduo humano e do ambiente. Portanto, as empresas têm se envolvido cada vez mais na busca de soluções integradas para prevenir, para prever, detectar e tratar doenças. E quando a gente fala de saúde animal e saúde humana e saúde de ambiente, que é o conceito de saúde única ou One Health, a prevenção é a grande chave do negócio. E quando a gente vai falar de prevenção, tudo tem que começar nas primeiras fases de vida do indivíduo. Portanto, a gente começa a utilizar um conceito chamado de medicina preventiva ou medicina preemptiva, que atualmente é considerada uma especialidade médica. E é uma especialidade que é focada em evitar o desenvolvimento de doenças, para reduzir o impacto dessas enfermidades nos indivíduos e melhorar a qualidade de vida de todos e, quem sabe, também a duração dessa vida, ou seja, a própria longevidade. Portanto, quando a gente previne, a gente cerca o indivíduo de várias medidas, ou seja, a gente toma precauções, a gente consegue fazer com que esse indivíduo fique blindado, porque a gente vai tentar imaginar que coisas que possam chegar ao redor dele, a gente possa fazer com que ele fique protegido de diferentes ameaças. Portanto, a gente sempre vai tentar se antecipar, evitando que coisas ruins aconteçam, para que a gente resguarde esse indivíduo, para que a gente arme esse indivíduo, para que a gente possa premunir esse indivíduo. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito na época da pandemia é que a prevenção, através do distanciamento social, isolamento social, utilização de máscara, desinfecção do ambiente, lavar as mãos, utilizar álcool gel e, finalmente, quando a vacina chegou, a gente percebeu que a coisa aí começou a andar de verdade. Então, a partir do momento que a gente conhece determinadas situações, a gente já começa a conhecer o que a gente pode fazer para evitá-las. E é isso que a gente vai ter que fazer ao longo da vida de cada pet. Só que quando a gente vai pensar, principalmente num contexto
que é um contexto de doenças infecciosas, num contexto de parasitas, num contexto de doenças que são vetoradas, a gente vai precisar lembrar que isso tem que acontecer ao longo da vida inteira do indivíduo e que, na verdade, se a gente guarnece armamentos para esse indivíduo desde que ele é filhotinho, aí sim a gente consegue ter o melhor efeito de tudo isso. Portanto, a nossa vítima ou o nosso objeto, o nosso alvo, quem vem para a nossa mira dentro da clínica de pequenos animais, serão os filhotes principalmente. Mas a gente vai tomar medidas preventivas mais massivas dos filhotes, mas que a gente vai fazer a manutenção dessas medidas aí ao longo da vida desses indivíduos. Então, a gente sabe que como médicos veterinários, a gente passa a vida inteira cuidando desses carinhas que estão aí. Então, não é que a gente vai cuidar mais do indivíduo que é mais novo, cuidar mais do indivíduo que é mais velho, deixar de lado aquele indivíduo que está no meio do caminho. É que ao longo de determinadas faixas de idade, há maiores ou menores riscos, há maiores ou menores problemas. E a gente precisa lembrar que não adianta eu correr atrás do prejuízo quando ele tem 10 anos de idade. Então, se eu começar a fazer tudo certinho desde que ele é muito jovem, eu tenho um efeito mais positivo ao longo da década, década e meia ou até 2 décadas de vida desse indivíduo. E um detalhe muito importante, né? A gente sabe que o sistema imunológico ele vai ser maturado na infância. O sistema imunológico ele é desenvolvido na infância. Se eu faço um bom ajuste, se eu faço uma boa estimulação desse sistema imunológico na infância, com certeza eu garanto uma vida adulta melhor para esses indivíduos. E aí o que a gente vai fazer? Desde que ele é pequeno, mas a gente vai ter que fazer com que esse primeiro desenvolvimento dele seja garantido, eu vou ter que focar em algumas coisas. Então, os itens que acabam sendo nossos objetos dentro da medicina preventiva, aí nos cuidados com os filhotes, são a dieta, a vacinação, todo o tratamento antiparasitário, mas vislumbrando tanto ecto quanto endoparasitas. Então, a gente vai fazer o uso de repelentes para evitar ectoparasitas, para evitar os quadros alérgicos oriundos deles, para a gente evitar a sucção de sangue, para a gente evitar doenças transmitidas por vetores. Mas eu também vou utilizar outros antiparasitários que são endoparasiticidas para que a gente evite a espoliação nutricional desses indivíduos. E lembrar ainda que o manejo higiênico-sanitário ele é a base de tudo. Então, o ambiente onde ficam esses indivíduos, principalmente nessa fase de maturação do sistema imune, onde eles são muito desafiados e talvez eles ainda não estejam tão preparados para se defender, lembrar que isso também acaba sendo muito importante. Começando com a dieta, né, a gente não tem que fazer comentários tão prolongados a respeito disso, mas lembrar que ela tem que ser adequada para a espécie e para o indivíduo. Então, eu preciso conhecer quais são as necessidades dos cães, quais são as necessidades dos cães naquela determinada faixa etária, lembrando que o filhote é um indivíduo que precisa de muita energia, ele precisa de muita proteína por causa do seu desenvolvimento, né? Uma fase de crescimento exponencial, é uma fase de desenvolvimento orgânico, é uma fase muito sintética para esse indivíduo. E lembrar que eles precisam também de uma dieta bem balanceada com relação a outros componentes, inclusive a matéria mineral. Né? Agora, com a história das dietas naturais, que têm sido muito mal formuladas, e têm sido mal formuladas de verdade, a gente tem assistido cada vez mais, principalmente animais de médio e grande porte, deficiências nutricionais que a gente assistia na década de 90, na década de 80. Então, a gente tem assistido mais pacientes voltando com raquitismo, pacientes aparecendo aí com hiperpara nutricional secundário. Então, a gente tem atendido, na verdade, pacientes que vêm para a gente mostrando desbalanços nutricionais importantes, porque tem dietas sendo formuladas a bel prazer com pessoas que desconhecem completamente o que estão fazendo, e por conta disso a gente tem tido vários quadros mórbidos. Eu não sei se vocês sabem, mas um filhote mal nutrido, ele não só pode crescer pouco, ele pode ficar um filhote mal desenvolvido, mas ele pode ter deformidades ósseas, ele pode ficar afeito a fraturas espontâneas, ele pode ter estreitamento do canal pélvico e ter a vida inteira dificuldade para urinar ou para defecar,
Pode ser que ele evolua para paralisia dos membros pélvicos, até para tetraplegia, se ele faz alteração das vértebras cervicais. Então, não é assim. Eu acho que ele tem que comer uma comida natural, uma comida caseira, eu faço da minha cabeça o que eu acho que é saudável e tudo bem. Ou eu pesquiso na internet alguém que formule tudo bem. Então, a gente tem todo um amparo de nutricionistas e nutrólogos veterinários de qualidade para fazer essas formulações, para quem não quiser da dieta comercial. Mas lembrando que a dieta comercial, efetivamente, ela vem perfeitamente balanceada para esses indivíduos. O outro detalhe que é importante é a gente pensar com relação à quantidade, né? Tem ninhadas de cães que são verdadeiras leitegadas. Para quem não sabe o que é uma leitegada é uma ninhada de porquinhos. Então tem ninhada de cães que são 10, 12, 14, 16 filhotes, né? E o cara coloca uma bacia gigante com a comida e bota a galera para comer. Mas a gente vai precisar supervisionar se todos os animais estão fazendo a ingesta de forma correta. Porque existe competição e sempre existe o mais tosquinho, né? Sempre tem o mais lentinho ali no meio do caminho, que pode ser que acabe não se alimentando de forma adequada. Como também a gente já tem aqueles indivíduos que desde a infância são indivíduos um pouco mais ansiosos ou mais glutões, que já começam a ter o risco de obesidade mesmo nas primeiras fases de vida. Então, lembrar que as quantidades diárias recomendadas, elas também devem ser sempre respeitadas. E aí, um outro cuidado importante, né? Não é simplesmente escolher uma ração qualquer para o indivíduo dar. Vocês percebem que esse coitado desse cachorro, ele está completamente desnutrido. Vocês olham o score corporal desse cão. Esse score corporal dele está um score corporal aquém do desejado. A gente consegue até ver as costelas dele daqui. É um indivíduo que está caquético, que tem uma discreta sarcopenia, né? A gente percebe até a crista do occipital dele um pouquinho mais pronunciada. E, eventualmente, a galera não percebe que talvez o tamanho do croquete da ração não esteja sendo adequado para esse paciente, né? Um croquete muito grande, às vezes o filhote tem a boca pequenininha e ele não consegue pegar. Então, a gente tem que lembrar que, inclusive, tem algumas raças, como os braquicefálicos, que tem essa cabeça mais encurtada e tem, muitas vezes, a boca estreita, porque o palato é longo, a língua é grande, e eles têm dificuldade para fazer a deglutição. Então, a gente sempre precisa verificar se realmente a escolha que a gente fez do alimento para esses indivíduos é o alimento mais adequado. Isso sempre tem que ser individual. Claro que a gente sempre olha o grupo, mas dentro do grupo, cada indivíduo tem que ser olhado com cuidado maior. Lembrar que a vida inteira todo mundo merece água fresca e abundante, né? A água é vida, né? A gente tem a maior parte do nosso corpo composta de água. Então, a gente realmente vai precisar ter água em abundância o tempo inteiro para repor o que a gente perde na lágrima, na respiração, na urina, nas fezes, né? Os nossos pacientes não transpiram tanto, eles transpiram um pouquinho aí pelos coxins, mas eles perdem muito naquela respiração cachorrinho, principalmente os filhotes que são muito agitados, né? E tem bastante atividade. Então, lembrar de sempre deixar água fresca, de boa qualidade, água limpinha, abundante. Lembrar que filhote é um cara muito agitado, eles fazem baguncinha no lugar onde eles ficam. Então, eles se jogam na água, jogam a comida na água, a bolinha na água, viram o pratinho de água. Então, sempre verificar se não falta para eles aí essa água presente, para que eles não sofram privação em nenhum momento. Aí a gente vem para um momento muito importante, né? E aí a gente vem para o meu foco maior. Vamos pensar agora nas doenças infecciosas e nas doenças parasitárias. O que a gente tem nesse slide é justamente a figuração do que eu gosto, né? A ilustração do que eu gosto de mostrar quando a gente pensa em doenças infecto-parasitárias. Você tem um indivíduo que vai ser atacado por diferentes agentes e ele tem que estar preparado para se defender contra eles. Essa defesa contra agentes que vêm do meio externo, que tem contato com a gente, ela vai ser determinada pelo nosso sistema imune. E o nosso sistema imune, ele vai sendo maturado ao longo da nossa infância e ele chega numa maturidade ainda na nossa pré-adolescência, mais ou menos. Mas quando a gente é muito novinho, a gente não é capaz de fazer uma defesa própria.
E tem muita coisa que vai entrar em contato com a gente. E a gente, dependendo do nosso comportamento e do nosso ambiente, os nossos desafios, eles são maiores. E a gente precisa lembrar que o filhotinho do cão, ele pode ser desafiado de várias maneiras. Ele já começa a ser um pouquinho desafiado pela própria mãe, porque a mãe pode ser portadora de agentes, ou ela pode carregar agentes, e ela pode colocar até o próprio filhote nessa exposição. Mas lembrem-se que os indivíduos muito jovens são indivíduos muito promíscuos. Promíscuos no sentido de que eles vão explorar o ambiente sem pudor algum. Pensa num bebezinho dentro de casa. Você não deixa um bebê engatinhando dentro de casa e vai às compras. Porque ele pode colocar o dedo numa tomada, ele pode pegar uma coisa no chão e pode colocar na boca, ele pode engasgar, enfim, várias coisas podem acontecer. A mesma coisa acontece quando a gente pensa em filhotinhos de cães. Mesmo que eles fiquem num ambiente controlado, forrado com jornal, eles comem o jornal, eles comem o tapete higiênico, um morde o outro, eles viram a água e ficam com privação de água, eles fazem cocô e comem as fezes. Então a gente precisa lembrar que quando eu tenho filhotes juntos ou filhotes em um determinado ambiente, esse ambiente ele tem que ser o mais controlado possível, principalmente para a gente evitar esse tipo de desafio. Então a gente tenta evitar que filhotes fiquem em contato com cães adultos, pelo contato que eles podem ter com patógenos dos cães adultos, que eles ainda não estejam preparados para combater. Porque eu tenho muitos cães adultos que podem ser portadores de parasitas, ou eventualmente até podem ter trânsitos virais acontecendo, que como ele tem imunidade madura já, maturidade imunológica, ele pode não ter problema. Mas ele pode atuar como fonte de infecção para um indivíduo que não tem essa maturidade imunológica, que acaba sendo suscetibilizado. E aí, a natureza ela é muito sábia. Então, por conta disso, a gente tem os filhotes dentro do ambiente materno que já vão receber algumas imunoglobulinas pela placenta, lembrando que existe uma seletividade, porque a placenta ela não é tão permeável assim, mas os filhotes caninos eles vão receber algumas imunoglobulinas pela própria placenta. Mas lembrar que no momento que eles nascem, a gente vai ter um primeiro momento de mamada, que são as primeiras 24 horas, mas o momento mais crítico entre 12 e 24 horas após o nascimento, que é o momento da ingestão do colostro, que é um leite especial que a mãe vai secretar, muito rico em imunoglobulinas, e que os filhotes só vão conseguir absorver essas imunoglobulinas, que são anticorpos, nas primeiras horas de vida. Porque depois a permeabilidade do intestino desse filhote diminui. Quando ele nasce, o intestino é absolutamente permeável, então moléculas grandes passam. E as imunoglobulinas, elas são grandes. A hora que ele nasce, essa permeabilidade ela vai fechando ao longo das horas, ela vai se reduzindo ao longo das horas. Então, depois de 24 horas, eles não vão mais absorver as imunoglobulinas que estão sendo secretadas pelo colostro da mãe. E esse colostro da mãe, na verdade, é o que a gente chama de imunidade passiva. Porque sem você estimular o sistema imune do filhote, você já dá para ele anticorpos prontos, que foram anticorpos preparados pelo corpo da mãe por causa de coisas às quais ela já foi exposta por vacinas ou por infecção ou por exposição natural. Isso vai manter esse filhote protegido durante algum tempo. Essa transferência passiva de anticorpos vai proteger esses filhotes por um período variável entre 6 a 16 semanas contra doenças fatais da infância, né? Não protege contra a infecção, que é a entrada e multiplicação do agente, mas acaba protegendo o indivíduo contra a morbidade e mortalidade. Por que uma proteção entre 6 e 16 semanas? Porque são imunoglobulinas direcionadas específicas contra diferentes agentes. E contra cada agente, a gente tem uma duração específica, né? Contra um determinado vírus dura 6 semanas, contra outro vírus dura 12 semanas, contra outro vírus dura 14 semanas, contra outro vírus dura 16 semanas. E essa imunidade transferida da mãe para os filhotes, ela vai ser diretamente proporcional, inicialmente, à imunidade da mãe, ou seja, quanto ela produziu, quanto ela tem de imunidade, ela passa para os filhos,
mas secundariamente a quanto esses filhotes mamaram. Então, aqueles filhotes que nascem de cesariana, dependendo da anestesia que foi feita, se eles ficam muito dopados muitas horas depois da cesariana, eles vão comprometer a ingestão do colostro. A gente tem indivíduos que têm mortalidade da mãe. A mãe morreu no momento do parto. Esses filhotes ficaram órfãos. Eles não mamam colostro. Então, a imunidade desses filhotes ela acaba ficando meio zerada. Então, para esses filhotes, talvez eu possa começar o esquema vacinal mais cedo. E aí, a gente falando de doenças infecciosas para os filhotes, a gente tem uma gama enorme de doenças infecciosas que podem acometer os cães, inclusive ao longo da vida inteira. Mas para os filhotes, esses filhotes entre essas 6 e 16 semanas de idade, né, até os 4, até os 6 meses de idade, tem algumas que são mais periclitantes porque elas têm mortalidade alta para essa população. E aí a gente vai citar aquelas que cursam em gastroenterite e aquelas que vão cursar em doenças respiratórias e quadros neurológicos. As que cursam em gastroenterite, a nossa rainha é a parvovirose. E a parvovirose, quando ela comete filhotes, ela mata. A mortalidade da parvo é muito alta. Porque ou ela mata o indivíduo por um choque hipovolêmico, por um choque distributivo, porque ela causa uma perda volêmica muito importante por vômito ou por diarreia, ou ela mata o indivíduo de sepse, porque ela vai fazer translocação bacteriana e esse indivíduo ele vira uma bomba infecciosa, uma bomba inflamatória. E o filhotinho não tem o armamento nem de sistema cardiovascular, nem de nada, para conseguir fazer uma compensação rápida para um quadro violento como esse. Então, a parvovirose ela é fatal em um grande número de indivíduos. E se ela pega indivíduos de uma ninhada, ela solapa uma ninhada inteira. Ela consegue arrebatar uma ninhada toda. Então, de vez em quando, você tem uma ninhada de 5, 10, 12 filhotes e todos sucumbem. De vez em quando, uma ninhada inteira, você salva 2 que ainda ficam com algumas sequelas. Então, ela é uma doença que a gente olha com muito cuidado, principalmente na primeira infância. A outra doença que é muito importante é a sinomose. E a sinomose ela tem várias características, né? A sinomose ela pode causar gastroenterite, então ela pode efetivamente matar um filhote já numa fase gastroentérica. A sinomose pode ter manifestações respiratórias, então muitos indivíduos acabam morrendo por conta de insuficiência respiratória numa broncopneumonia grave. E a sinomose tem a sua faceta neurológica que aí a gente quer chorar, né? Lembrando que não existe tratamento específico para nenhuma das duas doenças. A despeito do que as pessoas digam e tentem fazer, a gente, na verdade, tem muito mais resultado in vitro com a utilização da ribavirina para sinomose do que in vivo. Então, quando você trata o paciente, a gente não observa os resultados que, na verdade, a literatura expõe. A gente continua tendo uma mortalidade de sinomose que cerca em torno dos 70% a 80%. Então, a gente está muito longe dela ser uma doença tratável ou curável. E dentro do âmbito respiratório, mesmo que as pessoas falem que bordetela bronquicéptica é uma doença benéfica, uma doença benigna, se a bordetela chega numa ninhada como essa que vocês veem nesse slide, ela mata esses filhotes. Porque filhotes com menos de 2 meses de idade morrem de broncopneumonia. Eles não conseguem compensar a hipóxia. E a gente ainda tem uma taxa de mortalidade alta por bordetela bronquicéptica em indivíduos até 6 meses de idade. E quando você tem quadros respiratórios graves em ninhadas de cães muito jovens, bordetela provavelmente está transitando aí dentro. Então, a gente precisa olhar essas estirpes com mais cuidado. Portanto, pessoal, a gente vai ter que pegar aquela lista de agentes que a gente tem na etiqueta daquela vacina mais completa, né? A gente vai pensar em V8, V10, V12. Então, a gente vai pensar que esses filhotes eles vão ter que ser imunizados contra as doenças infecciosas que desafiam esse indivíduo ao longo da vida. E por que desde filhote? Porque a gente sensibiliza esse indivíduo na infância para maturar o sistema imunológico dele, gerar uma memória imunológica e depois, de acordo com o risco, se a gente puder, selecionar vacinas ao longo da vida individualmente. Mas a gente precisa lembrar que
de acordo com uma imunidade mais precária, o filhote ele precisa ter um armamento um pouco melhor. E a gente no mercado brasileiro não tem uma variação de vacinas muito grande em que a gente funja de um combo muito completo. A gente não tem vacinas bivalentes, trivalentes, tetravalentes, pentavalentes, heptavalentes. A gente, na verdade, vai acabar tendo um combo com quase todas. São raras as estirpes em que a gente tem uma variação individual e mesmo assim a gente não tem variações ou combinações menores que agradem a todos, né? É muito raro a gente conseguir fazer isso. Portanto, a gente vai fazer o combo completo. Nesse combo completo, a gente vacina contra parvovirose, sinomose, parainfluenza, hepatite infecciosa canina, que parece que está querendo voltar, adenovírus respiratório, coronavirose, que no Brasil a gente realmente não dá relevância, mas ela está no combo, não tenho como tirar, leptospirose, com diferentes sorovares, dependendo da vacina que você vai utilizar, e bordetela bronquicéptica. Esse é o combo mais geral que a gente tem. E aí, o que eu preciso lembrar foi o que eu comentei com vocês, que na infância tem alguns agentes que são mais importantes. Então, na infância, minhas grandes preocupações para o infante são parvo, sino e bordetela, que são os 3 que estão em branco. Coronavirose no Brasil a gente não dá muita bola. Mas tem uma vacina que é uma vacina considerada não recomendada lá fora, que no Brasil é considerada como opcional, mas que dependendo do grupo de risco ela também pode ser essencial, que é a giardia. Então, dependendo do lugar onde viva esse paciente, se é um cão criado como se fosse um bezerro, né, quase que no pasto, né, em criação extensiva, com acesso a jardim, com acesso a quintal, com presença de terra, muitas vezes a própria vacina da giardia, para alguns indivíduos, em protocolos individualizados, ela também pode se tornar uma vacina essencial. Como, para mim, vacina contra a bordetela bronquicéptica para filhotes é considerada essencial, tá? E aí, o que a gente vai pensar? Nós precisamos vacinar esses cães e imunizar esses cães. O que é imunizar? É estimular a imunidade. Imunizar é estimular o sistema imune para que esse sistema imune possa reagir a agressões. Então, o que eu quero é fazer com que esse indivíduo produza anticorpos específicos de memória contra determinado agente, que ele mantenha títulos desses anticorpos de memórias em um determinado patamar, para que se o agente infeccioso entrar em contato com ele em algum ponto por aqui, ele já dedicar com esses anticorpos, ele seja debelado e esse indivíduo ele não tenha problema com esse agente infeccioso. Quando a gente imuniza, a gente aciona o sistema imune. Quando a gente vacina, a gente faz com que o sistema imune seja ativado contra antígenos que eu escolhi. Então, vacinar, eu vou aplicar uma injeção e vou estimular especificamente o sistema imune a produzir anticorpos contra aqueles agentes que eu acho que são periclitantes. E foi o que eu comentei com vocês aqui. Eu seleciono aquilo porque eu quero preservar esse indivíduo, eu quero que ele passe de determinadas fases sem ter problemas com esses agentes infecciosos. Para isso, esse indivíduo ele vai ser vacinado e a gente tem vários tipos de vacina no mercado, né? E a gente tem para determinados agentes diferentes tipos de vacina. Então, lembrar que eu tenho vacinas que são infectantes, que são aquelas ditas atenuadas, né? São aquelas que têm partículas virais que são vivas. Elas são as vacinas mais imunogênicas que a gente tem. Atualmente, a gente não tem tantas questões de reversão de virulência por conta das tecnologias que são utilizadas, né? Mas são as vacinas que a gente tem como mais eficazes aí no conceito de produzirem mais anticorpos de uma forma mais exuberante. A gente tem alguns agentes que só podem ser aplicados mortos para evitar essa reversão de virulência, né? Então, aí a gente tem as famosas vacinas inativadas, principalmente as vacinas que contêm bacterinas, como leptospirose, por exemplo. E aí ela não é tão imunogênica sozinha como seria uma vacina viva. Então, nesse componente, a gente tem que colocar um adjuvante, que é uma substância irritante que chama a atenção do sistema imune para o sistema imune marcar bem a vacina.
A diferença é que a vacina atenuada, ela tem uma duração de imunidade muito maior, e a vacina inativada, ela vai ter que ser administrada com uma maior frequência, porque ela não consegue manter uma duração de imunidade tão longa. E a gente ainda tem algumas vacinas que são vacinas recombinantes, né? Que fazem a utilização da recombinação genética. Então, se utilizam genes daquele agente que a gente queira que sejam expressos como agentes, como antígenos, na verdade, né? Aqueles genes que vão fazer expressão de antígenos, mas que a gente tira genes que expressam antígenos de virulência, a gente só mantém os antígenos de imunogenicidade para chamar a atenção do sistema imune para produzir a vacina, mas para que a gente não tenha reversão dessa virulência. E existem várias vacinas recombinantes aí no mercado. E a despeito do que possam dizer, a vacina recombinante, apesar dela sofrer manipulação genética, ela não transforma o indivíduo de uma espécie em outra. E a vacina recombinante, ela também não vai causar mal, não vai causar câncer no indivíduo. Ela não vai mexer com o genoma do indivíduo. O gene do vírus foi manipulado geneticamente, mas isso não vai alterar a genética das suas células. Então, tirem isso da cabeça. Ela só é recombinante para que ela não cause mal e só cause o efeito desejado, tá? Agora, dentro de uma jogada maior, a gente tem vários consensos aí ao longo do mundo que foram aparecendo, que são os consensos ou os guidelines de vacinação, em que a gente vai falar das vacinas essenciais e das vacinas opcionais. Existem alguns conflitos de pensamentos com relação a isso, e o que a gente tem que ter na cabeça é que os guidelines, eles são diretrizes, mas eles não são leis. E muitas vezes existem algumas coisas que podem ser até discutíveis à medida que a gente muda geograficamente essa discussão. Então, são consideradas vacinas essenciais aquelas em que não há tratamento específico, que colocam em risco a vida do indivíduo, que tem uma transmissão rápida do agente entre indivíduos da mesma espécie e até mesmo entre indivíduos de espécies diferentes. Então, por conta disso, elas acabam tendo um cunho quase que obrigatório. Elas são chamadas essenciais porque é muito difícil a gente conseguir tratar esses indivíduos, causam doença muito grave e ainda a gente pode ter uma dificuldade muito grande do controle da enzootia ou até mesmo da própria epidemia. Então, a gente tem a sinomose como vacina essencial, a parvo como vacina essencial, a hepatite infecciosa como essencial e a antirrábica como essencial. Aí existem vacinas opcionais e isso pode transitar de forma diferente entre diferentes guidelines e entre diferentes associações, que é o que a gente vê acontecer, que são a vacina contra a parainfluenza, bordetela bronquicéptica, leptospirose, leishmaniose, coronavirose e giardíase, sendo que para alguns guidelines, coronavirose e giardíase são até consideradas como não recomendadas. Eu faço meu à parte aqui, no Brasil a gente tem muita giardia, e o efeito da vacina não é proteger só contra a infecção, ele tenta, na verdade, diminuir a transmissão entre indivíduos, mas a proposta da vacina nunca foi evitar a infecção e é atenuar a doença clínica, mas a maior proposta da vacina é evitar a transmissão entre indivíduos e a transmissão interespécies, é uma coisa que ela consegue fazer. Se a gente for buscar os trabalhos, inclusive tem um trabalho muito interessante publicado na Argentina em 2016, que fala de cães e gatos vacinados contra a giardia com uma vacina oral que foi lançada, diminuindo a prevalência em crianças. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a ter um pensamento diferente. Bordetela bronquicéptica, pessoal, a gente pode até achar que o indivíduo adulto é facilmente tratável quando ele tem tosse dos canis, quando ele tem bordetela bronquicéptica. Mas como eu comentei com vocês, um filhote pode sucumbir, ele pode ter insuficiência respiratória, ele pode morrer de broncopneumonia, principalmente se ele tiver menos do que 2 ou 3 meses. Então é importante que a gente pense na vacinação contra a bordetela, porque ela pode ser opcional para o cachorrinho que está trancado dentro do apartamento, que não vê ninguém, que não sai para lugar nenhum e que está dentro de uma redoma de vidro. Mas ela não é a mesma opcional para um indivíduo que vai para uma exposição de cães, para um indivíduo que vai
ser vendido para um indivíduo que fica dentro de um canil comercial, para um indivíduo que está dentro de um aglomerado, porque existem cães sendo, na verdade, protegidos por uma tutora que acumula cães. Então a gente precisa pensar que, inclusive quando você tem grandes populações, bordetela nesse contexto passa a ser essencial também, tá? Para influenza, vacina contra um resfriadinho que vai e vem, que é mais tranquilo. Leptospirose, existe risco individual para lepto, né? E é uma doença bacteriana passível de tratamento, mas eu preferiria que ela fosse essencial, porque não dá para dizer que tratamento para lepto é fácil e não dá para dizer que ele sempre seja bem sucedido, né? Os indivíduos, eles morrem de insuficiência renal ou insuficiência hepática. E a leishmaniose, ela vai ser opcional em regiões não endêmicas, mas ela tem que ser essencial em regiões onde a endemia esteja estabelecida. Bom, pessoal, tem um conceito muito importante que a gente sempre precisa reforçar, porque é o nosso objetivo da vacinação. Claro que a vacinação ela tem o objetivo de proteger o indivíduo, mas ela também tem o objetivo de proteger a população. E aí entra o conceito da imunidade de rebanho. Significa que quanto mais indivíduos eu tenho vacinados dentro de uma população, maior é o número de indivíduos que eu tenho protegidos. E não somente os vacinados ficam protegidos quando eu faço isso. Os não vacinados vão ser protegidos por aqueles que estão vacinados. Porque significa que o vírus vai ter dificuldade de correr dentro dessa população. Então, por exemplo, se a gente olha essa população de cães aqui, eu tenho como indivíduos vacinados, os indivíduos que estão em amarelinho, né? Então eu tenho uma parcela muito pequena dessa população vacinada. E eu tenho essa população vermelhinha aqui, que é a população que fica doente, que tem contato com agente infeccioso, pelo fato da menor parte dos indivíduos da população estarem vacinados, esse vírus ele consegue se divulgando, consegue se propagando de cão para cão, e a partir daí o que a gente tem, uma grande parte da população ficando doente, adoecendo, porque a gente, na verdade, não tem essa imunidade de rebanho. Em contrapartida, se vocês olharem a situação aqui de baixo, quanto mais cães eu consigo vacinar na população, e eu tenho indivíduos, o mesmo número de indivíduos acometidos na população, aqueles que não foram vacinados, por conta da grande parcela da população imunizada, o agente infeccioso tem mais dificuldade de se transmitir, então poucos dos indivíduos acabam sucumbindo, porque acabam ficando suscetíveis. E eu acabo tendo a maior parte da população protegida. Esse é o conceito real, original e verdadeiro da imunidade de rebanho. Portanto, quanto mais indivíduos eu vacino, mais eu tenho proteção dentro de grupos diferentes. O que a gente precisa tomar cuidado é que esses filhotes eles vão começar a fazer esquemas primo-vacinais, e nesses esquemas primo-vacinais, eles passam por um primeiro momento, que é um momento chamado de janela de suscetibilidade. Por quê? Porque vocês se lembram que eles estavam mamando na mamãe, né? Mamando na mamãe, eles ganharam um colostro nas primeiras horas de vida. E esses anticorpos, eles vão durar por um tempo. Vai chegar um determinado tempo que essa validade vai se reduzir, porque esse título ele vai caindo, e vai chegar um determinado momento que o título do que a mãe passou para eles não protege mais esses filhotes. Mas a gente vai começar a vacinar esses filhotes. Só que o título dos anticorpos produzidos pela vacina demora para chegar num determinado patamar. Por quê? Porque os anticorpos maternos vão interferir com a vacinação. Então, a gente vai ter uma faixa de Gaza, pessoal. Essa faixa de Gaza é o momento em que ele tem anticorpo materno que não deixa a vacina ser plena, e a vacina, ela não consegue bater naquele título mínimo. Portanto, esse momento é o momento que esse indivíduo ele fica suscetibilizado. E é a hora que você tem que convencer aqueles tutores que esse indivíduo ele tem que ficar resguardado dentro de casa, que ele não pode entrar em contato com outros animais, porque ele ainda é um indivíduo suscetível, que tem que esperar o tempo das vacinas terem o seu efeito para que elas sejam bem-sucedidas, para daí poder passear, levar para banho e tosa, ir para o parquinho, levar para o jardim, fazer o que quiser fazer. Então, na verdade, o que a gente tem é isso, ó. O filhotinho a gente vai querer vacinar, mas não adianta a gente querer antecipar isso demais, porque isso não é benefício nenhum.
Porque se ele mamou a partir de uma mãe saudável ou de uma mãe que tinha um colostro de qualidade, esses anticorpos maternos, eles protegem o indivíduo pelo menos até 6 ou 8 semanas contra alguns agentes. E aí é o momento que a gente vai começar a vacinar esses indivíduos. Por que a gente começa a vacinar aqui? Porque tem alguns agentes que a gente já vai conseguir produzir anticorpos. Contra outros a gente não consegue. Mas eu consigo proteger contra alguns. Então, aqueles contra os quais eu vou protegendo, eu já vou ganhando tempo nessa proteção. Ao longo das semanas, os anticorpos maternos eles vão declinando e a gente vai repetindo as vacinações desse indivíduo para eu reforçar o que eu fiz da primeira vez e para que, na verdade, eu ganhe anticorpos contra o agente que da primeira vez a gente não conseguiu produzir adequadamente porque os anticorpos maternos estavam lá. Porque lembra que eu estou dando uma solução para o cara que tem vários antígenos. E cada um tinha uma duração de imunidade colostral. A gente chega aí no patamar das 16 semanas de idade, 4 meses, que é o momento em que eu consigo realmente imunizar contra parvo. E é o momento em que eu devo fazer a última vacina. Porque nesse instante acabou a minha janela, eu fechei a minha janela de suscetibilidade, e a partir de agora eu tenho resposta máxima à vacinação, porque daí os anticorpos maternos não interferem mais com os anticorpos vacinais. E aí eu tenho um indivíduo que ficou bem imunizado. Como eu falei para vocês, nós temos vários guidelines, né? A gente tem os guidelines da UASAVA, tem os guidelines agora da Associação Americana de Hospitais Veterinários, tem a AHA também. A gente tem os guidelines aqui do Colavacq, aqui na América do Sul. Então, a gente tem diferentes diretrizes que falam pra gente, elas têm muita coisa muito semelhante, tem alguns pontos de discordância, mas sempre vale a pena a gente ler essas diretrizes para a gente ler no que são embasados, ou no que são embasadas, né, essas diretrizes vacinais. Por que fazer a cada tanto tempo? Por que a permissão de fazer a tais intervalos? Então, o que a gente tem atualmente é que nós temos que vacinar esses filhotes, nós temos que fazer esse booster vacinal inicial e depois a gente precisa fazer os reforços anuais, bienais, trienais, de acordo com o risco individual. Esse slide aqui eu coloquei para vocês verem aquilo que eu tinha comentado a respeito da duração da imunidade colostral. Eu não coloquei para todas as doenças, porque eu estou preocupada com aquelas doenças que eu falei para vocês que eram as nossas maiores preocupações da infância. Mas vejam bem, olha, a sinomose, a parvo, a hepatite infecciosa canina, tem uma duração relativamente grande da imunidade colostral, né? A sinomose, a duração da imunidade é de 9 a 12 semanas. Então, se você para de vacinar um indivíduo antes das 12 semanas de idade, porque você adiantou tudo e você fez intervalos pequenos, você não está protegendo o indivíduo contra a sinomose. Porque até as 12 semanas, talvez ele ainda tenha anticorpos maternos que inibam os anticorpos vacinais, inibam a produção dos anticorpos vacinais. Portanto, sinomose a gente teria que acabar de vacinar aí depois dessas 12 semanas, porque 12 é o crivo. O ideal é acabar depois. Parvo, a duração é de 10 a 14 semanas. Significa que o ideal sou eu acabar de vacinar contra parvo depois das 14 semanas. Por isso que a gente está falando para terminar com as 16. Por isso que o protocolo mais bonito que a gente tem, o protocolo quase perfeito, vou colocar entre aspas esse quase perfeito, o protocolo que tende a ser o ideal, é terminar de vacinar esse indivíduo com 16 semanas de idade. Hepatite infecciosa canina também, de 9 a 12 semanas. Então, percebam, por causa desse 12 semanas, é que vocês têm alguns protocolos que colocam para você começar com 6 semanas de idade, vacinar com 8 e terminar com 12. Mas vocês perceberam que 12 deixa um gap e vocês perceberam que para parvo a gente fica meio perdido aí. Pode dar problema ainda. Então, por conta disso, né, a gente tem diferentes ofertas de protocolo, mas eu vou colocar para vocês que o ideal seria terminar com as 16 semanas. Leptospirose não é uma vacina da infância, mas ela está no bolão. Também a imunidade colostral dura até 12 semanas e a mesma coisa a raiva. Portanto, a gente pode vacinar os indivíduos contra a raiva a partir das 12 semanas,
a gente prefere fazer depois das 16 para a gente evitar efeitos colaterais eventuais da vacina e começar a fazer depois que a gente tenha terminado de fazer o booster infantil. Lembrar que quando os cães eles são vacinados e a vacina termina antes das 16 semanas, mais de 25% desses cães não são imunizados contra parvovírus, então eles podem desenvolver parvovirose. Se eles forem colocados em desafio, eles podem desenvolver parvovirose. 25% desses animais, tá? E aí essa primovacinação vai ser a série de vacinas que a gente vai fazer nos filhotinhos, com a tentativa de driblar aquela janela de suscetibilidade, né? A gente vai driblando um ou outro, vai passando um jogador, passa um outro jogador, passa outro jogador e gol. É mais ou menos isso que a gente faz. E sempre vai depender do histórico do filhote ou da mãe. Mãe vacinada, não vacinada. Mãe com boa imunidade, mãe com má imunidade. Mamou colostro e não mamou colostro. É órfão, não é órfão. Então, basicamente, é isso que a gente vai utilizar como variável. E lembrar que essa primovacinação ela vai ser composta de 3 a 4 doses, na dependência justamente desse histórico do filhote e da mãe. O protocolo primovacinal que acaba sendo recomendado é iniciar entre 6 e 8 semanas de idade. Lembrando que se esse protocolo ele tem início antes de 6 semanas, vai requerer uma dose adicional. Porque a gente vai ter que vencer aquela última etapa, porque a gente vai acabar muito cedo. O ideal é que o término seja com 16 semanas de idade. E há um questionamento importante, mas provavelmente sim, de que a mais importante seja a terceira dose e que seja essa a vacina mais importante da vida, né? Porque é ela que determina aquela imunidade que eu falei, aquela maturidade imunológica, aquele preparo imunológico para o indivíduo aí no transcorrer da vida e vai determinar todo o resto do que vai acontecer daí para frente. Essa é a dose imunizante, porque ela escapa da janela de suscetibilidade, né? Então é a hora que eu tenho a proteção contra a parvo, é a hora que eu tenho a proteção contra a sino, é a hora que eu tenho a proteção contra quem quer que seja, porque eu já não tenho mais anticorpos maternos e eu já tenho um sistema imune que já veio maturando um pouco melhor e a resposta, a partir daí, acaba sendo uma resposta bem mais efetiva. O esquema vacinal que acaba sendo proposto aí para cães é de fazer uma primeira dose, né? Uma primeira dose da polivalente aí, entre 6 e 8 semanas de idade, ou seja, entre 42 e 56 dias. E a partir daí a gente utilizar intervalos entre 3 e 4 semanas, evoluindo para a segunda dose de polivalente, 3 ou 4 semanas, terceira dose de polivalente. Portanto, se a gente faz assim, normalmente a gente vai terminar esse protocolo entre 12 e 16 semanas, mas como eu falei para vocês, o ideal é terminar com 16. Nessas 16 semanas, nessa terceira dose, a gente pode até fazer conjuntamente, no mesmo momento, a administração da vacina antirrábica, que é essencial e é obrigatória. E lembrar que aqueles filhotes que são órfãos, cujas mães não foram vacinadas, cujas mães sejam imunossuprimidas, esses filhotes eles podem fazer uma primeira dose de uma vacina bivalente aos 30 dias de idade para proteção de parvo e sino, e depois, a partir daí, eles continuam com esse protocolo original a partir de 4 semanas dessa vacina bivalente inicial. A gente ainda pode fazer as vacinas não essenciais, né? As vacinas ditas opcionais, como a vacina para bordetela bronquicéptica e a vacina contra giardia, nos intervalos entre essas vacinas, né? Por que fazer nos intervalos? Para que a gente, na verdade, não faça um pulo muito grande no mesmo dia, por conta de reações vacinais, para que a gente saiba quem, inclusive, está causando reação ou não. Mas o único cuidado que vocês têm que ter é que nunca o intervalo entre duas vacinas pode ser menor do que 15 dias. Então, se eu for colocar essas vacinas nos intervalos, da primeira dose para a opcional tem que ter 15 dias, da opcional para a segunda dose tem que ter 15 dias, da segunda dose para a opcional 15 dias, da opcional para a terceira dose 15 dias, tá? Você nunca faz o intervalo entre duas vacinas diferentes menor do que 15 dias, do que 2 semanas. E lembrar que se a gente fizer a vacina contra a bordetela intranasal ou por via oral, ela pode ser realizada a partir de 3 ou 4 semanas de idade, e daí é uma única dose que já é imunizante. Vacina contra a leishmaniose são 3 doses, lembrando que o animal tem que ser testado primeiro. Ela deve ser realizada em todos os cães, as regiões endêmicas, pelo menos,
mas ele deve ser testado. Se o teste der negativo, ele pode ser vacinado. São 3 doses, com intervalos de 21 dias entre elas, a partir de 4 a 6 meses, por conta também de imunidade materna. E aí, o que a gente vai fazer são reforços anuais. Falando em reforços anuais, o que a gente tem agora é uma sugestão de que os cães sejam vacinados depois daquele booster vacinal, daquelas 3 doses, que eles sejam vacinados anualmente no intervalo de 6 meses. Para que a gente, na verdade, não seria um reforço, seria o fechamento do booster inicial, né? Tem gente que faz o reforço em 1 ano, que não seria um reforço, é lacrar a primovacinação. Seria uma última dose mais afastada do blocão, mas para lacrar a primovacinação. Então, entre 6 meses e 1 ano. E a partir daí, de acordo com riscos, quando possível, né, a gente fazer a vacinação a cada 1 ou 3 anos, de acordo com os guidelines que a gente tem. E claro, né, a gente não podia, depois da gente falar tanto de doenças infecciosas, eu não podia deixar de lado os parasitas, né, gente? Então a gente vai falar um pouquinho aí dos parasitas que também podem comprometer os cãezinhos, mas lembrando que para os filhotes o maior conflito que a gente tem são os endoparasitas. E esses endoparasitas a gente vai pensar nos eumintos, que são os vermes propriamente ditos, né? Principalmente os nematóides, que são os vermes redondos, mas eventualmente algumas infecções por cestoides também. Trematóides, que não são tão frequentes dos filhotes. Protozoários, principalmente em grandes aglomerados, a gente tem muito problema com protozoário. Lembrando que esses indivíduos, quando eles são muito filhotinhos e têm alta carga parasitária, eles podem ter doenças graves, mas que dentro de populações de cães, o parasitismo assintomático ele é muito frequente. Então esse que é o problema para os cãezinhos. Eles às vezes ficam no ambiente com a mãe que é assintomática porque é adulta, com outros cães que são adultos e que são jovens e são assintomáticos, mas que para eles, por eles serem filhotes, porque eles têm uma volemia menor, uma massa corpórea menor, porque eles têm menor imunidade, esse parasitismo ele pode se traduzir numa doença bem grave, inclusive fatal. A prevalência de endoparasitas em cães, se a gente for pensar na presença de endoparasitas, vermes, né, de eumintos, ela pode chegar em até 45% dos indivíduos. Então é por isso que normalmente a gente acaba fazendo tratamentos preventivos, a começar pela mãe já antes da própria gestação, muitas vezes durante a gestação, e a gente já começa a cuidar desses filhotinhos muito cedo. Os principais eumintos de conflito para esses indivíduos são os agentes do gênero Toxocara, principalmente Toxocara canis, Trichuris vulpes, Ancylostoma, principalmente Ancylostoma canino, e o Dipyridium canino, né? Lembrando que Toxocara, Trichuris e Ancylostoma são vermes redondos e o Dipyridium é um verme chato segmentado. E as repercussões que a gente pode ter. O indivíduo ele pode ter uma carga parasitária enorme, como essa, isso aqui é Toxocara, e esse Toxocara ele pode espoliar nutricionalmente esse cãozinho. Então é muito comum a gente atender cãezinhos que vêm com ascite, que vêm com um barrigão gigante, porque eles têm hipoalbuminemia de tanto verme que eles têm espoliando nutricionalmente esse cãozinho. Então aí nós temos que tratar o parasitismo, corrigir esse paciente nutricionalmente, para que ele volte a um estado normal. Lembrando que muitos desses cães vão ter diarreia. Muitos cães com parasitismo têm vômito, e às vezes eles vomitam até os próprios parasitas. A gente não pode esquecer que parasitas como Ancylostoma são hematófagos. Então eles podem ter melena, por exemplo, podem ter diarreia, podem ter vômito, mas eles também podem desenvolver quadros anêmicos muito graves, porque eles são sugados em um grande volume de sangue por dia em infestações massivas. Então um cão pequenininho com muito Ancylostoma, ele pode morrer de anemia por conta de sucção parasitária. A mesma coisa o indivíduo com infestação por Trichuris vulpes. Trichuris vulpes causa uma tiflite, causa uma colotiflite aí, porque ele vai pegar a válvula ileocecocólica e o colo, mas ele também é hematófago, ele também causa sangramento.
um vulto um pouco menor do que o vulto que a gente tem ali com relação ao ancilóstoma, mas ele também pode matar. Uma carga parasitária dessa num filhote pequenininho também pode causar uma anemia grave que possa cursar imortalidade desse filhote. E por que a gente precisa se preocupar tanto? Ah, Malê, mas esses filhotes estão num ambiente controlado desde que eles nasceram. O ambiente está super bonitinho, né? Será que eu não posso deixá-los ali? Será que precisa realmente se preocupar com tudo isso? Precisa, pessoal, porque se a mãe está parasitada, durante a gestação, alguns parasitas vão passar pela placenta e alguns parasitas passam pelo leite, né? Porque ela pode ter uma latência parasitária durante algumas fases da gestação por conta de alguns hormônios, mas no momento que a progesterona começa a descer, o estrógeno começa a aumentar para o preparo para o parto, esses parasitas dispersam, eles despertam e eles vão migrar para a placenta, eles vão migrar para a glândula mamária. Então tem filhotes que já nascem parasitados sim. Então a gente precisa se preocupar antes do momento do desmame em tratar esses indivíduos. Lembrar que o Dipylidium caninum ele fica grandão assim dentro do intestino, e à medida que os segmentos mais caudais dele vão envelhecendo, eles vão se soltando, que são as proglotes, e essas proglotes elas saem nas fezes. A hora que a proglote sai nas fezes, ela vem para o ambiente. No ambiente ela desnatura, ela se desintegra, libera verdadeiras sacolas de ovos parasitários, que a gente chama de cápsulas ovígeras. E essas cápsulas ovígeras, elas vão ser ingeridas por larvas de pulga que podem estar no ambiente. E essas larvas de pulga se convertem em pulgas adultas. Então, o que vai acontecer? A larva da pulga ingere a cápsula ovígera, digere o ovo e desenvolve dentro dela a larva do Dipylidium. Quando ela vira uma pulga adulta, ela é uma pulga que contém a larva do Dipylidium. Aí a pulga sobe no cão e a hora que o cão vai se coçar com a boca, vai se mordiscar, ele engole a pulga e adquire o Dipylidium. Nossa, Maria, mas o cachorrinho pequenininho que tá ali com a mãe, filhotinhos se coçam, gente. Filhotinhos se coçam e se mordiscam. Um filhotinho lambe o bumbum do outro para reconhecer quem o outro é. Um filhotinho mama na mãe e a mãe pode ter pulga. Então, a partir do momento que eles ingerem as pulgas, eles desenvolvem o verme. Esse verme num cão adulto, no máximo ele vai causar prurido anal. Um animal adulto vai coçar o bumbum no chão porque as proglotes saem se arrastando. Um cachorrinho muito novo, ele pode ter uma diarreia importante. E lembra, diarreia em indivíduos muito jovens, ela pode determinar no óbito do paciente por desidratação. E o cuidado que a gente tem que ter é que todas as vezes que a gente atende um indivíduo apresentando proglotes nas fezes, eu sempre preciso fazer a correlação com a pulga. E não só passar um produto antipulga no animal. Porque, claro, ele vai precisar do repelente, ele vai precisar do ectoparasiticida. Mas lembra que eu vou ter que tratar o ambiente também, porque só 5% das pulgas adultas estão nos animais, mas eu tenho mais de 95% das pulgas no ambiente. Então, a gente vai ter que fazer também o tratamento ambiental. Bom, com relação à prevenção e controle, né? Ambiente. A primeira coisa é um ambiente limpo, é um ambiente desinfetado, é um ambiente com bom manejo higiênico-sanitário. Então, a gente sempre vai lembrar de fazer orientação dos tutores com relação a recolher e descartar as fezes imediatamente no momento em que eles as observem. Lembrando que esse descarte tem que ser realizado ou em lixo, que é lixo orgânico, mas o ideal é que essas fezes sejam descartadas no vaso sanitário, para que a gente evite a infecção de indivíduos humanos que manipulem esse lixo, né? Lembrando que vários agentes têm contexto zoonótico. Lembrar da limpeza rigorosa do ambiente. Então, o indivíduo defecou, você não deixa aquele jornal sujo com resto de cocô. Você tira aquele jornal e coloca um jornal novo. Você tira aquele tapete higiênico e coloca um tapete novo. Mas gasta muito tapete. Então, a gente não vai usar o tapete. Porque ou a gente mantém o ambiente limpo ou a gente tem um ambiente sem controle. Lembrar que se ele faz no chão, a gente vai ter que remover as fezes, lavar com água e sabão para remover a matéria fecal, para depois poder desinfetar.
E os desinfetantes a serem utilizados são amônia, principalmente, pensando em quadros parasitários, e eventualmente água sanitária, pensando em quadros virais. Parasitas não sucumbem à água sanitária. Parasitas não sucumbem ao cloro. Então, normalmente são os compostos amoniacais os mais bem vistos. Posso também fazer o controle pelo calor? Posso. Então, a utilização de vassoura de fogo, a utilização de vapor também acaba sendo bem-vinda. Sempre restringir as saídas da mãe, por quanto essa fêmea esteja gestante, por quanto essa fêmea esteja com os filhotes, pelo menos, as suas saídas devem ser restritas. Mesmo em ambientes controlados, porque se eu tenho um quintal de terra, se eu tenho um quintal de grama, eu não tenho como controlar a contaminação desses ambientes. Então, a gente precisa controlar o risco de infecção da mãe nesses ambientes que não são controlados. E as voltinhas da rua a gente também vai tentar evitar, né? Principalmente as saidinhas que elas acabam tendo sem supervisão. E lembrar que o que a gente vai ter que fazer é o tratamento da mãe e dos filhotes. A mãe, ela vai ser tratada antes da gestação, se possível durante a gestação e junto com os filhotes. E os filhotes, quando que a gente vai tratar? A gente vai começar a fazer controle parasitário desses filhotes com 2 semanas de idade. Então, a gente vai tratar com 2 semanas de idade, vai repetir com 4 semanas de idade, vai repetir com 6 semanas de idade e com 8 semanas de idade. As guidelines internacionais que a gente tem recomendam que a gente faça esse controle nos filhotes. E por que tanto controle? Porque eles vão tomar doses mais baixas de medicações que são medicações antiparasitárias, para que a gente evite endotoxemia. Lembrando que o filhote ele morre de endotoxemia quando ele tem uma carga parasitária muito grande, a gente entra com uma dose muito alta, porque a gente mata muito parasita, então eles acabam sofrendo a repercussão da absorção de toxinas dessa morte parasitária. Então a gente vai fazer doses mais baixas a cada 2 semanas, entre as 2 e 8 semanas de idade. E a partir daí, o ideal é que, se for um indivíduo num ambiente controlado, que ele seja vermifugado a cada 6 meses, mas eventualmente, se ele acaba sendo exposto com mais frequência, esses intervalos podem ficar até menores, tá? Lembrar que a mãe tem que ser tratada simultaneamente com os filhotes para evitar que ela atrapalhe esse esquema, tá certo? Para as fêmeas, durante a gestação, existe uma segurança de tratá-las com lactonas macrocíclicas, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer o tratamento de fêmeas gestantes com alguns produtos, né? Então, principalmente no terço final da gestação, que é o momento em que a gente vai ter aquela troca hormonal, a gente já não tem mais risco de teratogenia aí, então a gente pode tratar essas fêmeas com alguns produtos que sejam seguros, desde que eles estejam garantidos em bula para essas crianças aí. E a gente vai tratar nesse terço final justamente porque é o terço em que há a troca hormonal, com a passagem pela placenta e com a passagem pelo leite durante a lactação. E também se sugere que quando você vai fazer o planejamento de cobertura de uma fêmea, no proestro você tome atitudes que são atitudes preventivas. Então, que no proestro, antes dela ser coberta, ela seja vacinada e no proestro ela seja vermifugada, para que a gente evite conflitos, para que esses filhotes sejam mais saudáveis. Portanto, a gente evita o parasitismo da mãe transmitido para os filhos e a gente garante um colostro de qualidade assim que eles nasçam depois de 2 meses. Agora, lembrar que mesmo que esses pacientes fiquem domiciliados dentro de casa, a mãe seja uma mãe domiciliada, ela precisa ser vermifugada porque a gente transita no meio externo e a gente traz dejetos de fezes no sapato, a gente traz resíduos fecais, a gente traz ovos de parasitas, cistos, oocistos, agentes infecciosos. Então, lembrar que o nosso trânsito na rua, muitas vezes a gente vai cruzar com dejetos de cães que uma pessoa muito mal educada acabou deixando pelo meio do caminho e que eventualmente alguém já pisou e a gente pisa até em resíduos que a gente não preste atenção. E a gente pode acabar trazendo agentes para dentro de casa. Então, por isso que mesmo cães domiciliados vão precisar ser frequentemente vermifugados, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm várias diretrizes, vários guidelines que vocês podem ler, mas normalmente eles são unânimes para recomendar profilaticamente essa administração de antiparasitários em animais que não saem à rua, tá certo? A gente tem vários e todos eles muito recentes, tá?
E lembrar que nós somos agentes da saúde única, né? One Health é um conceito muito bem firmado agora, então nós participamos dessa saúde combinada entre os animais, o meio ambiente e o homem. E como muitos desses agentes têm efeito zoonótico, nosso papel está aí muito bem sedimentado. E por fim, pessoal, só para a gente lembrar que existem esses artrópodes, né, que atuam como vetores de doenças e que por conta disso a gente vai ter que usar medicamentos com ação repelente, principalmente ação repelente contra os indivíduos que voam, como os flebotomíneos, como a Lutsomia longipalpis, que transmite a leishmaniose, como a Aedes, como o Culex, né, como a Anopheles, que podem transmitir a dirofilariose. Mas lembrar que eu tenho esses artrópodezinhos que atuam como ectoparasitas e que, além de transmitirem doenças como as hemoparasitoses, erliquiose, babesiose, micoplasmose e tudo mais, eles também podem, em infestações massivas, sugar tanto sangue do hospedeiro que eles podem matar o hospedeiro por anemia. E um filhote pequenininho com piolhos hematófagos, com uma infestação importante de pulga ou com muito carrapato, efetivamente pode sucumbir, tá? Então a gente tem que lembrar que essa é a nossa preocupação com relação aos ectoparasitas. Não é só o drama de uma coceirinha, de uma dermatopatia. Não é só o drama de ficar pelado e vermelho, de ficar seborreico descamando. A gente se preocupa com hemoparasitas que podem ter cunho fatal, principalmente num filhote, com parasitismo, lembra que eu comentei da própria pulga atuando como um hospedeiro aí intermediário do Dipylidium caninum, e lembra de algumas doenças que podem até ter efeito zoonótico, tá? E é por isso que a gente tem que bloquear esse ciclo de transmissão, né, que esses vetores eles podem fazer, e a partir daí, pessoal, só vai entrar repelente. Então, existem repelentes que são utilizados sob a forma de coleira, existem repelentes sob a forma de pipeta, mas a grande vantagem que agora a gente tem, os nossos ectoparasiticidas também, que podem ser administrados sob a forma de comprimido, comprimidos mastigáveis, comprimidos gostosos para os nossos pacientes, e dessa forma a gente deixa eles mais seguros por mais tempo. E aí, o que eu queria só colocar para vocês é que se a gente faz tudo isso, a gente pode pensar que isso dá muito trabalho e tem um custo muito grande, para o indivíduo esse custo fica muito reduzido, porque senão esse paciente fica doente, tem que ser trazido para o consultório, e a partir daí a gente tem que fazer tudo aquilo, fora a anamnese e exame físico, que a gente vai cobrar com o preço da consulta, no bolso do doutor, vão entrar os exames laboratoriais, os exames de imagem, e essa conta acaba ficando muito mais cara. Então, lembrar que sempre é melhor prevenir do que remediar, e a melhor fase para prevenção é a primeira fase da vida, que é a mais tenra idade, que é a fase do filhote. Então, que vocês tomem todos esses cuidados, porque a medicina preventiva, atualmente, é a chave do negócio. Aguardo vocês para uma próxima. Muito obrigada por ficarem comigo até agora. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Meu nome é Mariana Silva, eu faço parte do time técnico de conteúdo da Boehringer Ingelheim e eu gostaria, primeiramente, de agradecer a excelente palestra que a Malê trouxe para nós aí sobre os cuidados com os filhotes, e hoje eu vim aqui apresentar para vocês uma nova campanha da Boehringer chamada #Coisa de Filhote. Vamos entender um pouquinho o que significa essa campanha. Bom, eu acho que a Malê já deixou super claro aí para vocês alguns cuidados básicos, né, com o filhote. Então, cuidados voltados para a alimentação, para a socialização, a castração, a vacinação, protegendo esses cães aí, esses filhotes, nas suas primeiras semanas de vida. E, por último, mas não menos importante, o controle também de parasitas externos e internos. Então, o filhote ele precisa ser protegido contra pulgas e carrapatos através do uso de medidas preventivas e regulares, seja pelo uso de produtos tópicos, assim como os produtos da família Frontline, ou pelo uso de produtos orais, assim como os produtos da linha NexGard. E o controle de parasitas internos, ele também deve ser feito, com a utilização de vermífugos, e isso é importante não apenas para controlar os vermes intestinais,
que infectam os filhotes, mas sabemos que algumas dessas verminoses, elas também são zoonoses. Então, é super importante esses cuidados aí, principalmente com o filhote. Falando então um pouquinho da vermifugação em filhotes, né? Nós sabemos que os filhotes, eles demandam um protocolo de vermifugação diferenciado dos cães adultos, porque a gente sabe que o risco de doenças, quando acomete os filhotes, elas acabam sendo mais graves. Então, seguindo aí os guidelines, os consensos, né, de vermifugação, citando aí para vocês os guidelines do SCAP, onde se recomendam vermífugo de amplo espectro, que é recomendado às 2, às 4, às 6 e às 8 semanas de idade. Isso tem como principal objetivo evitar uma verminose grave, sabendo que nesses filhotes elas podem ser inclusive fatais. E aí, a partir então das 8 semanas de idade, é preconizado a vermifugação mensal até os 6 meses de idade. E isso é recomendado, considerando que o animal ele ainda é um filhote e ele ainda está em alto risco de exposição aos vermes. Depois dos 6 meses de idade, então, contra os vermes, a gente pode se basear no estilo de vida e no risco de infecção a esses parasitas. Quem são esses pacientes, esses cães aí com maior risco de infecção à verminose? Então, são os cães que frequentam hotel, pet place, daycare e parques públicos, os cães que têm hábito ou oportunidade de caça, os cães que têm um possível contato com caramujos, lesmas e besouros, e os cães de abrigos e canis, onde a gente tem uma alta concentração de animais e também uma alta rotatividade desses pacientes. Hoje, principalmente pensando na rotina clínica que a gente leva, a maior parte dos cães que nós atendemos hoje, eles têm um estilo de vida, um hábito bem ativo, frequentando aí constantemente parques e praças públicas. Então eles também, né, não é porque ele já não é mais um filhote, mas os cães adultos, eles também são suscetíveis aí a verminoses. Bom, e pensando então um pouquinho em protocolos de vermifugação, né, vamos puxar aqui um pouquinho para o Toxocara canis, né? O Toxocara canis é então um verme que tem um período pré-patente aí de aproximadamente 5 semanas, então é um verme que tem um período pré-patente mais longo, e sempre que a gente pensar em verminose, a gente precisa se atentar no período pré-patente do verme pelo qual a gente está lidando. Então, quando a gente pensa em uma vermifugação a cada 3 meses para um verme que tem um período pré-patente longo, como o Toxocara, a gente está falando aí numa infestação, uma provável infestação ambiental quando a gente deixa para fazer essa vermifugação a cada 3 meses, né? Então, isso traria para a gente mais ou menos um impacto de 200 mil ovos por verme por dia durante 42 dias e em torno aí de 8,4 milhões de ovos no ambiente vindos de um único verme. Então, a gente sabe também que a maioria dos antirreumínticos, eles não têm uma atividade residual, eles matam os vermes que estão presentes ali no momento da administração do vermífugo, mas eles não fornecem uma proteção futura. Pensando nisso, a vermifugação mensal, ela acaba sendo bastante estratégica, principalmente pensando em vermes que têm um período pré-patente mais longo, porque isso reduziria a carga parasitária que está sendo eliminada para o ambiente. Então, quando a gente faz a vermifugação mensal, a gente consegue quebrar o ciclo de vida desse parasita, minimizando aí as reinfestações também para o próprio animal. Então, portanto, a vermifugação mensal, ela elimina os vermes recém-adquiridos antes que eles comecem a colocar os ovos, reduzindo a contaminação do ambiente e minimizando também o risco zoonótico. E para isso, a gente conta com o NexGard Spectra, trazendo aí para vocês essa nova campanha, hashtag Coisa de Filhote, né? Lembrando que o NexGard Spectra, ele é eficaz contra os principais grupos de parasitas, então ele possui atuação contra pulgas, carrapatos, vermes e sarnas. E como que pode ser preconizado, então, o protocolo do filhote com NexGard Spectra? Por que isso é vantajoso? Então, uma única dose mensal do NexGard Spectra a partir dos 2 meses de idade até os 6 meses de idade
Traria um benefício de proteção contra vermes intestinais, junto à proteção contra parasitas externos também. E quais seriam os benefícios desse tablete mensal? A curto prazo, facilitaria a adesão do tutor por esse tratamento, seria um momento agradável entre o tutor e o filhote, porque a gente está falando de um tablete mastigável altamente palatável de sabor carne, é um e pronto, então uma dose previne contra ecto e endoparasitas, aumento da confiança do tutor junto ao médico veterinário, fortalecendo esse relacionamento médico-veterinário-tutor, e traria também um hábito de prevenção mais precoce para esses tutores de cães. E a longo prazo, né? Então nós teríamos um tutor muito mais educado para a prevenção até o final da vida do animal, os animais mais saudáveis e com mais qualidade de vida, um aumento da taxa de medicalização e a prevenção de zoonoses e outras doenças evitáveis também. Além disso, não são apenas esses benefícios, a gente teria também um maior custo-benefício, um melhor custo-benefício para esse tutor, porque o uso do NexGard Spectra, ele pode gerar uma economia aí de até mais ou menos 25%, porque a gente está falando de um tablete mensal 4 em 1. A gente sabe, né, que os filhotes, eles são sempre bem-vindos, mas os parasitas nunca. Então, o NexGard Spectra, ele pode ser utilizado mensalmente como protocolo de vermifugação mensal em filhotes até os 6 meses de idade. Então, seguindo as recomendações aí dos guidelines de vermifugação, é preconizado um vermífugo de amplo espectro a partir dos 15 dias, e então a cada 15 dias até o filhote completar aí as 8 semanas. E a partir das 8 semanas, ou seja, a partir dos 2 meses de idade, a gente poderia fazer o protocolo de NexGard Spectra mensal, certo? Lembrando que o NexGard Spectra ele é indicado para filhotes a partir de 8 semanas e 2 kg de peso. Quais são as atuações, então, do NexGard Spectra, né? A gente fala tanto do 4 em 1, então quais são as atuações aí desse produto? Bom, tudo que está aqui com a bandeirinha do Brasil são as indicações on-label, é tudo que a gente tem na bula do NexGard Spectra aqui no Brasil, e o que não tem essa bandeirinha do Brasil são as indicações extra-bula, porém que estão respaldadas aí por diversos estudos científicos publicados, estudos open access que vocês conseguem de fácil acesso na internet, e também são recomendações que constam aí na bula de NexGard Spectra que é comercializado em outros países. Então o NexGard Spectra ele tem atuação contra o Ancylostoma canino, o Trichuris vulpes, o Toxocara canis, os vermes da girofilariose, sarnas, Demodécica sarcóptica e Otodécica, pulgas e carrapatos. Lembrando que muitos desses, né, são considerados zoonose, então o Ancylostoma, o Toxocara, a girofilariose e a sarna sarcóptica são zoonoses e as pulgas e os carrapatos são potenciais transmissores de algumas zoonoses também para os cães. Então, o NexGard Spectra ele é a solução completa para proteger os filhotes contra parasitas externos e internos em uma única dose, é um e pronto. E quais seriam os motivos para a gente recomendar o NexGard Spectra? Bom, como eu já falei, o NexGard Spectra ele é um tablete mastigável de sabor carne que os cães adoram. Em um estudo, então, de palatabilidade, 94,7% dos cães preferiram o NexGard Spectra a outro tablete mastigável da mesma categoria. São 2 princípios ativos poderosos, onde a gente tem o afoxolaner, que tem ação contra pulgas, carrapatos e os ácaros, e a milbemicina oxima, atuando aí como nosso vermífugo, matando os vermes redondos. É um tablete mensal de dose única, favorecendo aí, facilitando a aderência do tutor e trazendo uma maior conveniência para ele também. Não é um produto afetado pelo banho, shampoo ou natação, porque estamos falando de um medicamento de uso oral. Pode ser oferecido com ou sem alimento e é indicado para filhotes a partir de 8 semanas e 2 quilos. E quanto a milbemicina oxima, que é uma lactona macrocíclica? O NexGard Spectra ele é seguro para todas as raças de cães, inclusive para cães de raça Collie e raças correlatas. A dose de milbemicina oxima que consta no NexGard Spectra é uma dose mínima, é uma dose segura, podendo ser utilizada por todos os meses durante toda a vida do animal. Bom, então
O NexGard Spectra, ele também, mês a mês, protege os filhotes e os acompanha até a vida adulta. Então, contra vermes, sarnas, pulgas e carrapatos, só é necessário um tablete mensal de NexGard Spectra. Bom, pessoal, muito obrigada. Era isso que eu queria deixar de recadinho para vocês. E aproveitem muito a nossa campanha, #Coisa de Filhote. Obrigada!